Oi, lindezas! Chegamos ao nosso 7º capítulo aqui da Maratona One Piece. Hoje a gente vai ver do episódio 121 ao 140. E aqui o primeiro comentário. A apelação do protagonista foi exagerada. Por quê? Eu sou o João e vou te falar. One Piece. Lindezas, do episódio 121 ao 130, a gente tem a conclusão do arco de Alabasta. E de forma geral, o Luffy, ele é empalado, enterrado, espancado, desidratado, soterrado e ainda por cima envenenado. Porra, tudo isso? E sejamos sinceros, se fosse com qualquer outro personagem, esse já teria ido dessa pra melhor. Ok, beleza, eu sei que o poder do protagonista ele é explorado em diversas outras obras, diversos outros animes, e isso meio que gera muitos memes por aí, mas que a coisa foi exagerada aqui nesse arco como um todo, isso foi. Você concorda, discorda? Deixe aí nos comentários. A guerra civil aqui em Alabasta chega ao fim, só que a luta não acaba. Um plano B da Baroque Works é colocado em ação, e esse plano se consiste na seguinte forma. Uma bomba colocada num local estratégico da cidade estava programada para explodir, e com isso ia levar praticamente assim metade da cidade junto com ela. E apesar desse ser o plano B, ainda tinha um plano C. Caso essa bomba fosse desarmada, ela estava automaticamente programada para explodir num determinado horário. Então, realmente, o Crocodile é um cara que se preocupa em fazer as coisas darem certo, seja do plano A ao plano B, C, D, qual que for. Foi uma caça-bomba bem legal, a galera consegue encontrar praticamente assim no último segundo, e esse segundo parece que leva 10 minutos para acontecer, mas foi bem legal. Bem louco! O Crocodile encontra o Poneglyph que contém as marcações, as inscrições da localização da arma Pluton, aquela capaz de explodir uma ilha da Grand Line, que é praticamente de um tamanho de um país inteiro, com apenas um disparo. O problema é que ele não consegue entender, não consegue traduzir aqueles hieroglifos, aqueles hieróglifos. Quem consegue traduzir aquilo é a parceira dele, a Miss All Sunday. E ela acaba dizendo que naquele Poneglyph em específico não contém a localização da arma. Tudo que está escrito lá é basicamente a história do reino de Alabasta. Crocodile, maroto do jeito que é, percebe que ela está mentindo. E já que ela não está mais disposta a ajudar ele, ela não tem mais serventia. Consequentemente, Crocodile dá um golpe lá porque quase mata a mulher. E já que falamos do vilão, ele também desce a porrada no Luffy e, claro, envenena o cara. Por outro lado, o Luffy consegue utilizar o próprio sangue para neutralizar os poderes de areia do Crocodile e com isso ele consegue descer o cacete no Shichibukai. Aê! Agora a chinela vai cantar! E aí sim, o Crocodile é derrotado, o reino todo descobre que ele não era aquele bom moço que ele prometia ser. A galera da marinha, aqui representada pelo Smoker e pela sua sargento, a Tashig, conseguem levar o Crocodile sob custódia, só que como ele é um dos 7 Lords do Mar, uma pessoa que tem ali autorização do governo para poder saquear, para fazer atos de pirataria e tudo mais, a galera lá do alto escalão meio que vai fazer uma certa vista grossa, não vai divulgar exatamente o que aconteceu. Para eles, quem prendeu o Shichibukai foi a própria marinha. E o Smoker sabe que é mentira, quem derrotou o cara foi o Luffy. Então com isso ele meio que entra em conflito com os seus superiores. O Smoker se recusa a receber as promoções e a espalhar a história de que foi a marinha quem prendeu o Crocodile. E esse conflito dele com os seus superiores gera uma cena muito boa. Captura, como assim? Quem derrotou o Crocodile? Não fomos nós. Te enfia a mão, hein? O governo pretende acobertar o incidente de hoje. Não brinca comigo! Será que você poderia mandar um recado pros velhotes do alto escalão do governo? Manda eles a merda! E nisso a gente acaba conhecendo uma outra marinheira, Hina, a Jaula Negra. Ela tem esse apelido por causa da sua habilidade Akuma no Mi. Ela comeu a fruta chamada Oriori no Mi. E essa fruta dá ao seu usuário a habilidade de trancafiar, de prender, de colocar algemas nas pessoas em que ela consegue acertar um golpe. E convenhamos, é um poder bastante útil para alguém que representa a lei. Assim. E partindo para a próxima ilha, o Gon e Merry decidem fazer uma passagem rápida num ponto específico da ilha. Nesse lugar eles tinham combinado de encontrar a Vivi e levá-la como mais um membro da tripulação. A Vivi vai até o local de encontro, só que ela se recusa a ir a bordo. Isso porque, mesmo com o fim da Guerra Civil e mesmo ela tendo gostado de passar todo esse tempo com a galera ali do Chapéu de Palha, ainda tem muito trabalho a ser feito aqui em Alabasta e ela tem uma certa responsabilidade com esse serviço novo a ser feito porque ela é a princesa desse lugar. Então ela meio que coloca nos ombros parte da responsabilidade de reconstruir o país e por isso ela decide ficar para trás. Porém,
E a galera do Chapéu de Palha quer mostrar, olha, independente do que você escolha, você vai ser sempre a nossa companheira. O problema é que eles não podem falar isso em voz alta, porque senão a Marinha vai ficar sabendo que ela estava junto, associada ali com os piratas, e consequentemente a Marinha vai perceber que ela estava ali ajudando os foras da lei esse tempo todo, ou seja, ela também seria uma fora da lei. Então, uma forma de transmitir essa mensagem em silêncio foi eles mostrando ali um símbolo que eles fizeram durante a jornada, que era para mostrar ali o comprometimento que eles tinham um com o outro. O que ninguém imaginava é que tinha uma clandestina a bordo do Going Merry. Miss Alsanden decide deixar essa vida de crimes da Baroque Work para trás e, por conta própria, decide fazer parte agora do Chapéu de Palha. Aí, na conversa que ela tem ali com a tripulação, a gente acaba descobrindo que o verdadeiro nome dela é Nico Robin. A gente descobre que ela está fugindo desde os 8 anos de idade, porque nessa época ela ficou famosa por ter afundado vários navios. E por enquanto, a única coisa que a gente sabe da história dela é basicamente isso. Depois, a partir desse momento, que é o episódio 130 até o 140, a gente tem ali um show de fillers. Não chegam a ser uma história completa, fechada, como aconteceu lá no arco do Dragão Milenar. Porém, cada episódio ele é independente e conta ali um pouquinho do passado de cada um dos nossos personagens. O Chopper se aproxima da Nico e relembra um momento que ele teve lá com a Doctorine, que foi a primeira paciente dele. O Sanji, ele ajuda um aprendiz de cozinheiro da Marinha. Quanto ao Zoro, a gente descobre como foi que ele conheceu aqueles dois amigos dele que aparecem lá no comecinho, o Johnny e o Yusaku. E tivemos ali também uns 2, 3 episódios referentes aos Piratas de Zene, o agiota, que no final das contas acabou se transformando em Zene, o pirata. E o nosso capítulo de hoje termina praticamente com o início de um novo arco que também parece ser um filler. Aqui no episódio 139 e 140 a gente tem o início do arco chamado A Bruma do Arco-Íris, que parece ser bastante interessante porque aqueles que adentram essa bruma meio que vão parar numa outra dimensão, onde o tempo passa de uma forma totalmente diferente. Como assim? Um dia na bruma é como se fosse um ano aqui no tempo comum. Então é legal porque nesses 2 primeiros episódios a gente já percebe que um senhorzinho de 70 e poucos anos reencontra os seus antigos parceiros que entraram na bruma e essa galera que continua criança como da última vez que o senhorzinho os viu. E esse arco parece que vai mostrar muita coisa legal pra gente. One Piece. E nos melhores episódios, o primeiro, que vai lá do 121 ao 130, eu escolho o 125. Nesse episódio, o guerreiro mais poderoso lá de Alabasta, o Pel, ele é responsável por levar aquela bomba que estava totalmente programada para explodir de um jeito ou de outro para um local seguro. E como não tinha muito tempo, a melhor solução encontrada não foi levar a bomba para um local distante na horizontal, mas sim na vertical. Pel, ele é usuário de Akuma no Mi. A fruta que ele comeu se chama Toritori no Mi e dá a ele a habilidade de se transformar em um falcão. Então, na sua forma alada, ele leva a bomba para o alto e explode. Com isso, a gente chega a acreditar que ele se sacrificou. Mais pra frente a gente descobre que não, ele tá vivo. Como e por quê? Roteiro. Só que o mais legal nisso tudo é que a gente descobre que ele é um dos 5 usuários no mundo inteiro que tem a habilidade de voar. Confesso que isso me deixou bastante empolgado para acompanhar ainda mais o anime para descobrir quem são os outros 4. Além disso, aqui no Reino de Alabasta, apesar do Pel se transformar em um falcão, ser o guerreiro mais poderoso, pelo que eu entendi ali, o animal símbolo de Alabasta é na verdade o chacal. E um dos guerreiros ali do reino, Shaka, também usuário de Akuma no Mi, e no caso dele a fruta se chama Inu no Mi, só que no estilo chacal, e como tudo indica, ele tem a habilidade também de se transformar em um chacal, que é uma espécie de primo dos lobos. Confesso que eu não achei assim as participações e as transformações do Shaka muito empolgantes, só que toda vez que o Pel aparecia, a coisa ficava da hora. Já o segundo melhor episódio, que vai lá do 131 ao 140, escolho o 138, que é basicamente o final do arco Zene. E vou confessar, viu? Ver uma tripulação formada por bodes selvagens não tem preço, sério. Nesse arco, a única coisa que me preocupou um pouco foi que, assim, não sei se a tradução estava muito correta, mas o Chopper, sendo o médico da galera, deu um diagnóstico dizendo que o Zene, como estava muito velho, tinha apenas mais 3 dias de vida. Só que esses 3 dias se passaram com folga. E tudo indica que esse velhinho ainda vai aparecer mais pra frente. Então, depois que eu conheci o arco do Chopper, marcado aqui no card e também no link na descrição, eu confesso que virei protetor e fanboy do Chopper. Então, pra mim, ele nunca erra. Com isso, eu gosto de pensar que, com todo o tratamentos e remédios, além da boa alimentação que ele teve nesses dias em que ele ficou com a galera do Chapéu de Palha, tudo isso ajudou para aumentar e muito a expectativa de vida do lado Zene.
Se vocês aí leram o mangá, peço por favor, tentem explicar o que aconteceu nessa parte aqui. Porque, de novo, eu não gosto de pensar que o Chopper errou o diagnóstico. Porque, mais uma vez, confesso, eu vou sempre defender essa reninha de nariz azul. E aí, vocês gostaram desse finalzinho do arco de Alabasta e esses episódios fillers? E o que achou desses 2 episódios que eu escolhi aqui como destaque? Concordam comigo? Deixe aí nos comentários. Depois se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar essa maratona e muito mais doideiras que eu trago aqui para vocês. Como, por exemplo, as teorias dos próximos filmes do universo do Monstroverso. Então, se você é fã desse tipo de conteúdo, assim como eu, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela atenção e até o próximo resumo. Tchau!